Olá pessoal, boa noite. Me chamo Jamile Costa. Eu e Chayane Pereira iremos falar um pouco sobre toxicologia forense. Trabalho organizado pela professora Deise, professora da disciplina de enfermagem forense da instituição Faculdade Nobre. A toxicologia forense é uma ciência multidisciplinar que busca mostrar a verdade de um fato perante a lei, mas também identificar e quantificar os efeitos prejudiciais associados a produtos tóxicos, ou seja, qualquer substância que pode provocar danos ou produzir alterações no organismo. É uma ciência importantíssima e ligada diretamente ao direito, pois com ela e a partir dela pode-se inocentar um réu ou acusá-lo. No caso de suspeita de homicídio utilizando drogas ou veneno, ou estabelecendo um anexo causal entre o evento e o efeito tóxico, é essa ciência que vai determinar o agente químico causador da morte e possibilitar quantificá-lo, dando à ciência uma resposta sobre o fato. A análise forense também é responsável por identificar alguns tipos de intoxicações. As intoxicações podem ocorrer por medicamentos e por substâncias químicas. Existem vários tipos de intoxicações, mas os acidentes em geral ocorrem com a ingestão de excesso de medicamentos e por substâncias químicas. A absorção das substâncias químicas pelo organismo humano se dá por diferentes formas, como por inalação, pela pele e por ingestão. Cena de crime. A cena de crime é qualquer lugar que talvez esteja associada a um crime cometido. Cena de crime contém evidências físicas pertinentes para uma investigação criminal. Estas evidências são coletadas por investigadores, peritos criminais e autoridade. A localização de uma cena de crime pode ser o local onde ocorreu o crime ou qualquer área que tenha evidência do próprio crime. As cenas não são ilimitadas apenas por uma localização, mas pode ser qualquer pessoa, lugar ou objeto associado com as condutas criminosas que ocorreram. Diferentes tipos de crime incluem em um local externo, interno e automóveis. As cenas de crime em locais externos são as mais difíceis de investigar. A exposição a elementos como chuva, vento ou calor, bem como atividade animal, contamina a cena do crime e leva à destruição de evidências. Cenas em locais externos têm uma chance significativamente menor de contaminação, devido à falta de exposição. A contaminação aqui geralmente vem do fato humano. Cenas de crime em automóveis são crimes cometidos por meio deste, como roubo ou furto de carro. Cada tipo de cena de crime, juntamente com a natureza do crime cometido, como roubo, homicídio, estupro, etc., tem procedimentos diferentes. Nas análises toxicológicas, são responsáveis por estabelecer a causa e a forma de intoxicação ou morte por meio de análises de vários fluidos e tecidos obtidos durante a necrópsia. As amostras utilizadas nesse caso são o movídreo, conteúdo gástrico, sangue periférico, sangue cardíaco, fígado, bile, cérebro, urina, que podem determinar se ocorreu uma overdose, suicídio, intoxicação acidental, homicídio e qual a substância utilizada, seja fármaco ou drogas lícitas ou ilícitas. Ao final das análises toxicológicas, o profissional emite um laudo que deverá constar os resultados das análises e este será fundamental para encerrar o caso policial. Para garantir o resultado preciso dos exames toxicológicos, é necessário uma boa execução do trabalho do coletor. Ele deverá ser ético e ter cuidado para não alterar o material colhido. Existe um protocolo que deve ser respeitado, começando pela correta identificação do doador por meio de documento oficial com foto e etiquetagem correta.
Após garantir a devida condições para análise, contendo a assinatura do responsável para a coleta, com a embalagem vedada sem sinais de alteração, o analista pode iniciar o exame para averiguar substâncias toxicológicas nas amostras. A cromatografia é uma técnica analítica que tem por finalidade geral a separação e purificação de misturas quando acoplada com detectores de massa. Fornece também informações acerca da identidade da molécula. As técnicas cromatográficas apresentam diversos benefícios nesses tipos de análises toxicológicas. Elas podem identificar e detectar drogas e compostos secundários, pois são técnicas analíticas de referência para a toxicologia forense. Além disso, elas apresentam sensibilidade, seletividade e confiabilidade nos resultados gerados, o que promove uma análise satisfatória para a equipe forense. Vamos falar agora sobre a cadeia de custódia. Uma cadeia de custódia realizada com serenidade faz com que todo o procedimento seja confiável. Com as amostras preservadas corretamente, a análise mostra um resultado real apontando como ocorreu o fato. Os peritos criminais iniciam a cadeia de custódia, que contribui para manter e documentar a história cronológica da evidência, para rastrear a posse e o manuseio da amostra a partir do preparo do recipiente coletor, da coleta, do transporte, do recebimento, da análise e do armazenamento. A cadeia de custódia se divide em externa e interna. A fase externa seria o transporte do local da coleta até a chegada ao laboratório. A interna se refere ao procedimento interno no laboratório até o descarte das amostras. Na área forense, todas as amostras são recebidas como evidências, são analisadas e o seu resultado é apresentado na forma de laudo. Os laudos serão ilustrados como prova fotográfica, microfotográfica, desenhos ou esquemas, para ser utilizado na persecução penal. As amostras devem ser manuseadas de forma cautelosa para tentar evitar futuras alegações de adulterações ou má conduta que possa comprometer as decisões relacionadas a um caso em questão. O detalhamento dos procedimentos deve ser minucioso para tornar o procedimento robusto e confiável, deixando o laudo técnico produzido com teor irrefutável. A sequência dos fatos é essencial: quem manuseou, como manuseou, por que manuseou, onde o vestígio foi obtido, como armazenou. A importância do procedimento adequado na cena de crime é a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma condenação. Eu venho com um exemplo do famoso julgamento de O.J. Simpson, que ocorreu nos Estados Unidos, em que a defesa do réu questionou o modo da coleta e a produção da prova incriminatória e persuadiu o júri, demonstrando que havia dúvida sobre a autoria de O.J. Simpson, apesar de o perfil genético dele ter coincidido com a prova coletada no local do crime.